Olá, aqui é Ana Beth Sem Roteiro. Bem-vindos ao nosso especial de Natal. Nossos convidados ilustres de hoje são Pastor Rony. Tudo bom, pastor? Graças a Deus, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Irmã Vanderleia, tudo bem, irmã? Tudo, graças a Deus. Obrigada por nos convidar para estar aqui hoje contigo. Eu que agradeço a presença. E o pastor Tiago. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar com vocês aqui. Muito bem, gente, devidamente apresentados, uma equipe aqui com bastante conhecimento sobre o que a gente vai falar na noite de hoje. Uma noite tão especial e eu convidei eles para a gente poder falar sobre Jesus no Natal. Bom, vamos lá, eu vou explicar um pouquinho para vocês por que eu escolhi esse tema de Jesus no Natal. Eu tenho a impressão de que o Natal, ele às vezes perde um pouco o sentido real do que eu imagino que seja o Natal, né? Na verdade, do que eu imagino que seja o Natal. Então, assim, vou falar rapidamente, daí depois vocês tentam concluir com a visão de vocês, porque o que importa para mim hoje é a visão de vocês, de Jesus no Natal. Eu penso que Jesus, quando nasceu, ganhou os presentes dos Reis Magos. E aí tem essa tradição do presente, aqui na minha cabeça, tá? Então os Reis Magos deram o presente para Jesus, por isso que a gente ganha presente no Natal. Os reis poderosos foram até Jesus de uma forma humilde para presenteá-lo, né, por conta da fé, né, de que ali estava nascendo uma criança muito especial, muito importante. Então eu acredito que essa coisa da doação no Natal, né, de você presentear alguém que está precisando, de você ser solidário, né, eu acho que isso seria o espírito natalino, na minha concepção, seria o espírito natalino, e eu acho que acaba se perdendo um pouco por conta do Papai Noel, por conta dos presentes, às vezes, né, dos excessos de enfeites que a gente tem, que inclusive no meu cenário também coloquei vários enfeites, e enfim, eu questiono um pouco essa mudança, né, porque talvez na minha casa, eu não sei se realmente os meus filhos, se eu conseguir passar para eles que o espírito de Natal é esse espírito de solidariedade, de presentear, mas presentear quem está precisando, e enfim, se destoa um pouco do glamour que tem toda uma noite de Natal. Não que eu ache ruim, porque eu acho lindo. Passou o caminhão da Coca-Cola e eu estava reclamando que estava demorando, o caminhão estava demorando, já estava irritada. E a hora que passou, assim que a Mamãe Noel fez tchau para mim, eu quase chorei. Eu quase chorei, gente. Derreteu na... Então, é uma emoção que eu não sei explicar de onde vem, né? Mas que eu senti, eu fiquei um pouco perdida naquilo, porque... É o Natal. É o Natal, mas eu tenho medo que... A época te dá essa... É o esse espírito natalino. E eu queria saber se dentro do ofício de vocês, né, de repente estar dirigindo pessoas, de estar influenciando pessoas, porque não são influencers digitais, mas são quase, porque são influenciadores, né? Se vocês procuram colocar isso para essas pessoas, do papel real, de por que a gente comemora Jesus no Natal, por que tem esse nascimento, por que ele está ali naquele cestinho, naquele... né? E se vocês fazem isso e como fazem, para que a gente possa trazer para as pessoas que estão assistindo a gente hoje, né? Se não deu tempo de você fazer o que a gente vai falar aqui, quem sabe faz depois do Natal, não tem problema, né? O problema é que essa introdução que você fez é um podcast de 5 horas, né? Para responder, todos os seus questionamentos é longo. Mas pega aquilo que mais te chamou atenção. Eu acho que o principal é a gente entender o que é realmente o Natal. A gente está comemorando o nascimento de Jesus. No caso aqui, eu, pastor e a irmã, nós somos cristãos. Não pode ter um cristão ou uma fé cristã sem o Cristo, certo? Então, nós somos cristãos porque seguimos a Cristo.
Se nós seguimos a Cristo, nós pregamos a Cristo. Essa é a nossa pregação. A pregação é Jesus Cristo, o Salvador. Então, lá atrás, em Isaías, no Antigo Testamento, havia a promessa de que viria o Salvador. E aí, naquela noite, Maria e José, e é bem legal essa história a gente pode falar depois sobre a questão do dote, do casamento, é uma coisa muito fantástica essa parte, porque que José não queria fugir daquilo tudo, então o bebezinho nasceu. Provavelmente, claro que não foi então, você falou para não olhar para a câmera, presta atenção, realmente não foi 25 de dezembro. Né? Por quê? Porque era muito frio naquele lugar, né? A região lá era muito fria. Então, lá, Constantino, que queria, já era uma festa pagã, e aí ele queria transformar o reino, o império numa teocracia, e acabou juntando a festa que já era pagã com a festa do Natal, o nascimento de Jesus, e ficou estabelecido que seria o nascimento de Jesus. Então não foi 25 de dezembro. Mas o mais importante de tudo que você falou, o mais importante é saber, o aniversariante é que está sendo esquecido. Sim. Esse é o problema. Então a gente vai ter o Papai Noel, uma vez eu estava assistindo televisão e de repente chegou lá, o que é o Natal? Aí começou a falar, o Natal é o Papai Noel, é o peru, é o panetone e tal, e não falou de Jesus na televisão aberta e não falou o verdadeiro sentido do Natal. Então, mas isso daí, por isso que eu trouxe isso, porque é realmente uma cultura que a gente nem tem culpa, é porque no geral está sendo ovacionado um visual que não traz Jesus, traz muito pouco. Somos conduzidos a isso, né? Você entra sem perceber, você já entrou. Como eu falei, eu hoje, quando eu montei todo o cenário do Natal, eu trouxe 2 árvores, eu trouxe eu trouxe o ursinho, a última coisa que eu achei Foi um presépio. foi Jesus. Gente, juro pra vocês. Quase passou. Quase passou. Você entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que está perigosa, né? Porque tem todo um glamour que está faltando o real sentido de como que a gente pode parabenizar o aniversariante, então, já que o aniversariante é Jesus. Como a gente deve comemorar? Sabe, eu quando penso no Natal, lembro de... Tudo bem, a gente lembra de presente, né? Quando é criança, você chega, deseja o Natal para receber aquele presente. Acordar de manhã, olhar embaixo da cama e falar, ai, meu pacote está ali. E aí você cresce com aquilo, naquele meio do presente, do presente, do presente. Nós, como cristãos, a gente tem essa educação do cristianismo para lembrar sempre que o presente vem de Deus, é Jesus para nós, é o maior presente que nós poderíamos ter recebido como filhos de Deus, recebemos o próprio Jesus. Mas eu gosto de pensar sempre no Natal como uma época, um período do ano que, não por coincidência, mas eu acho que por objetivo mesmo, é já no final do ano, onde todas as tuas forças parece que já estão se esgotando, e você está ali, cansado daquela rotina de trabalho, da mesmice, daquela luta para a sobrevivência, do dinheiro, do transporte ruim, não sei mais o que, tanta coisa, da humilhação no trabalho, da falta do trabalho, da falta do emprego, do baixo salário, da pobreza, da miséria, tanta coisa que acontece de ruim. Você está esgotado. Aí vem o Natal. Aquele momento assim que você perguntava, mas para que serve o Natal? Para te revigorar, para te lembrar que Jesus nasceu e eu também posso nascer. Eu também devo nascer. Eu não posso iniciar um novo ano esgotada. Eu preciso me procurar minhas forças, fazer como a ave fênix, sair lá das cinzas e começar um novo ano, revigorada, transformada, iluminada com a força de Jesus
que nasceu no meio da simplicidade, da pobreza. Dali a gente tira o sentido do Natal. Gosto de pensar também nesse sentido assim do Natal, né? Quando a gente ouve uma música, você fica emocionada. Quando você vê até uma distribuição de presentes, uma entrega de cesta básica, uma visita a um doente, você fica emocionada. Porque todo aquele espírito natalino nos contagia. Mas é um período também que eu vejo assim, gosto de lembrar de 2 episódios de Jesus nos textos bíblicos, que me lembra o sentido do Natal. Um, quando ele cuida da pessoa, e o outro, quando ele cuida dele mesmo, quando ele se retira para rezar sozinho, para cuidar dele. Então, para mim, o Natal é isso também. É você cuidar da tua família, lembrar a tua família que é mais do que presente, é mais do que Papai Noel, é Jesus que está ali no nosso meio, que a gente precisa se humanizar, se fortalecer para iniciar um novo ano. E é um momento também de você se cuidar como pessoa. Lembra quando você foi lá em casa e eu falei assim, Anabete, desliga, filha, da tomada. Dia 24, 25, você tem que estar só para a tua família. Sim. Né? Desliga da tomada, tira lá. E pronto, é o momento de você se cuidar, de você se ver como pessoa e pensar, poxa, eu também preciso de um tempo para mim. Eu também preciso, sei lá, ir no cabeleireiro, fazer as unhas, ver como é que estão as minhas filhas, ficar um pouco com a esposa, com o marido, com os irmãos, com os amigos. Fazer coisas que eu também gosto de fazer. Isso é cuidar de si. Isso é o que o Natal também proporciona. Deve proporcionar. Cuidar do outro e cuidar de si. Só distribuir cestas básicas é um passo. Mas distribuir a cesta básica para dentro do teu coração, alimentar o teu coração, limpar, tirar as coisas ruins, é a melhor coisa que existe. Iniciar um ano bem limpo, bem tranquilo, bem natalino. Eu penso que o Natal é isso. Muito bem. Ô, Ana, eu particularmente eu amo o Natal, sabe? Eu gosto demais, para mim é uma data muito gostosa para mim. Fico muito feliz quando está chegando ali dezembro, por muitos motivos, né? Tem um recente que no dia 20 de dezembro o judiciário entra de recesso. Você estava aqui com a doutora Renata agorinha, né? Sim. Dia 20 de dezembro o judiciário entra de recesso e ele volta no dia 20 de janeiro. Então você tem 30 dias aí para poder dar uma descansada. Então vai chegando perto do Natal, eu não sei se é a junção de tantas coisas que vão acontecendo, você podendo rever os seus familiares, você podendo juntar com todo mundo, como a irmã acabou de falar. A gente parece que está chegando naquele período de Natal, as pessoas elas querem se unir, elas querem almoçar, elas querem jantar juntos. Então, assim, para mim, Natal assim, é uma das datas que eu mais gosto do ano. É uma data maravilhosa, né? E para nós cristãos, Jesus Cristo é tudo para nós. Ele é de janeiro a janeiro. Ele é tudo para nós. É tudo que nós temos, é o Senhor Jesus. A gente vive para Ele, a nossa mente está focada nele, o nosso coração está focado nele. E o nascimento de Jesus, ele é algo espetacular. Ele é algo espetacular porque carrega um paradoxo muito violento mesmo, poderoso, que marca a história de uma forma muito violenta. Por exemplo, você tem o nascimento de Jesus para salvar pessoas e você tem um rei chamado o rei Herodes, que era um homem mau. Na Bíblia você tem 4 reis. Você tem um rei Herodes, era um homem mau, um homem perverso. Ele tinha uma qualidade, ele era um grande assim, ele gostava de obras lindas, arquitetônicas e etc. Mas ele era um homem mau, ele era um homem perverso. Ele mandou matar a própria esposa, ele matou os 2 filhos dele, ele matava sacerdotes, ele não tinha nenhum respeito à vida. E quando Jesus nasce, e os magos vão ali visitar, ele fica tão incomodado porque os magos dizem assim, olha, eu vi a estrela dele surgindo no Oriente, eles estão vindo provavelmente da Pérsia, e eles estão caminhando até Jerusalém, chega lá e diz, olha, eu vi a sua estrela saindo do Oriente, onde está o rei dos judeus? E ele fica tão nervoso com aquilo, que depois ele manda assassinar as crianças de 2 anos para baixo. Então você tem algo na história que é um paradoxo, porque você tem o nascimento do Senhor, Deus homem, Salvador,
que veio para nos salvar, para transformar a nossa vida, mas junto com isso você tem a morte de muitas crianças. É um paradoxo, a história sim, um paradoxo que a gente não pode deixar de falar. E quando eles chegam ali, aqueles magos, a melhor tradução, acredito que seria que eles eram astrólogos, então eles eram persas, e astrólogos dá mais ou menos 1000 quilômetros, sabe? De onde eles estão da Pérsia para chegar até Jerusalém. E quando eles chegam ali, eles conversam com Herodes, e Herodes faz uma reunião secreta. Ele manda chamar os principais sacerdotes, manda chamar os escribas, e ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim: aonde está profetizado que o rei dos judeus, o Messias, iria nascer? Aí todo mundo começa a conversar, diz em Belém. E ele então começa a descobrir ali o local. E ele chama astrólogos e diz assim: olha, vai lá e tenta encontrá-lo. Quando você encontrar ele, você me avisa, porque eu também vou lá para poder adorá-lo. Que bonzinho, né? Bonzinho demais, né? Então, aí eles vão, aqueles astrólogos, quando eles saem ali de Jerusalém, a estrela que tinha aparecido lá na Pérsia, agora aparece em Jerusalém e guia eles, porque de Jerusalém até Belém, onde Jesus estava, é mais ou menos 10 quilômetros. Então eles vão caminhando e essa estrela vai guiando, e a estrela para na casa onde Jesus estava. E é interessante, né, que a gente sempre relata isso, a gente pensa que Jesus estava lá e era um bebezinho. Não, se você olhar bem direitinho, Jesus tinha 2 anos de idade quando ele chega ali. E quando eles chegam, eles trazem presentes para Jesus. Eles trazem ouro, incenso e mirra. O ouro representa a realeza, mostrando que ele era rei. O incenso representa o sacerdócio, mostrando que Jesus é rei, mas Jesus também é sacerdote. E a mirra é algo interessante. Por exemplo, lá em João 19:39, se não estiver enganado, minha memória não me enganar, quando na morte de Jesus usa mirra para embalsamar, já representando que aquele que está nascendo, ele está nascendo para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. E eles entregam aquilo para Jesus. E quando Herodes dá o decreto para que Jesus fosse morto, e qualquer criança de 2 anos para baixo, esse incenso, essa mirra e esse ouro, provavelmente é o dinheiro que Maria e José vão usar para correr para outro país, para o Egito, e lá eles ficam até a morte do rei Herodes. Então você tem um paradoxo na história. No mesmo tempo você tem Jesus vindo para nos salvar, mas você vê Belém gritando em dores, mães gritando. Você já imaginou soldados entrando, pegando seus filhos de 2 anos para baixo e matando? Havia sido profetizado que os gritos seriam altíssimos, que à distância as pessoas ouviam os gritos. Então, um paradoxo assim na história, muito violento, que mostra Jesus Cristo trazendo esse espírito, igual a irmã falou, de solidariedade, de fraternidade, mas do outro lado também a dor e o sofrimento. Ô Ana, uma coisa muito interessante, eu preguei nesse texto domingo sobre o Jesus, né, o nascimento de Jesus. Então, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 22, fala assim, ó: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, lá atrás. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando eu era criança e eu ia para a igreja, eu tinha um pastor muito piedoso na minha igreja. Depois teve muitas dificuldades, mas quando eu comecei a entender, eu olhava para ele assim e eu falava: meu Deus do céu, deve ser muito difícil essa fé. E algumas vezes eu ouvi pastores e líderes assim, eu falava: está muito longe. Mas aí quando você vê o texto, fala: Emanuel significa Deus conosco. O espírito do Natal é a presença. Jesus está presente. Jesus nasceu, viveu, foi crucificado,
foi sepultado e ressuscitou. A nossa fé é uma fé viva. Então, o Emanuel, o Deus conosco, Deus está conosco. Então, isso é maravilhoso no Natal, de saber que Jesus está. Então, nós estamos aqui com uma fé viva, uma fé que é a pregação de um Cristo vivo. E o Natal, eu gostei muito que os meus amigos falaram sobre a questão da solidariedade e você também falou o negócio do presente, né? Porque a gente acostumou a achar que todo mundo que faz alguma coisa boa, ela está com algum interesse. E até as pessoas falam assim, quando você der a Bíblia fala, né? Se dá uma coisa com uma mão e a outra não deve saber, não divulgar. E eu comecei a perceber uma coisa muito importante no mundo moderno. Se eu ajudo aqui a irmã e eu divulgo isso, outras pessoas vão se motivar a ajudar. Então, se a igreja faz uma coisa, outros vão querer ajudar. E aí, esse espírito, e eu uso muito esse espírito, né, dessa época para poder ajudar as pessoas. Eu trouxe até um presente para cada um. Lá em 2010, mais ou menos, eu peguei e... Pode entregar? Entrega ali para o pastor Muito obrigado, irmã pastor. Também. Muito obrigado. Muito obrigada. E eu trouxe o Emerson, que está atrás das câmeras, eu trouxe um para ele. Tá bom? Depois eu vou entregar um para ele. O que aconteceu? Viu? Vamos colocar aqui, ó. A gente... Lá em 2000, pode deixar aqui? Pode, claro. É que não ia caber todos, né? Lá em 2009, mais ou menos, eu comecei a comprar panetones para idosos. Comprei uns 30, 40, mais ou menos, e comecei a fazer isso. Quando eu vim para Cerquilho, eu então comecei a comprar também 20, 30 tal. Na pandemia, 2020, eu acordei um dia e falei assim, preciso comprar o panetone dos idosos. Aí falei, então tá bom. Eu mandei uns WhatsApp, porque na pandemia o WhatsApp evoluiu muito, né? Nossas conversas pelo WhatsApp, né? Até 11 horas da manhã eu já tinha 70. Eu falei, opa, acho que dá para ir um pouquinho mais. Até 4 da tarde já tinha 200 panetones doados. Depois de 10 dias, nós distribuímos 400 panetones para Lar Pietá, Lar São José, Casa da Criança de Cerquilho, Residência Terapêutica, várias entidades. Bom, 2001 falou, bom, se 2020 a gente conseguiu 400, 2021 precisamos mais. Aí conseguimos 1000 panetones. E aí saímos de Cerquilho, viemos para Tietê, Laranjal, Rio Claro, São Paulo, Mauá, Boituva, Tatuí. Aí, bom, 2022, se chegamos a 1000, vamos passar para mais um pouco. Conseguimos quase 1.200 panetones. Também foi 2023, mesma coisa, 2024 caiu um pouco, viemos para 800 e ontem de manhã eu estava só com 200. E aí eu comecei a mandar mensagens e tal, e agora, nesse momento, antes de chegar aqui, chegamos a 450. Nossa, parabéns. Entendeu? Então, para asilos, creches, e casas da criança e tudo mais, né? Então, esse momento, eu gosto muito de entender assim, vamos aproveitar esse momento. O espírito de Natal, que as pessoas estão, né, imbuídas pelo espírito de Natal para... Pode trazer aqui. Porque as pessoas entendem, né, que querem participar e isso eu acho ótimo. Legal. Eu tenho uma coisa daí para tentar falar agora em cima do que vocês me passaram, mas antes eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, tá? Eu tenho aqui, o nosso programa já tem mais de 9 anos, ele está com uma roupagem diferente agora, né? A gente está aqui no estúdio fazendo de uma forma diferente. Nosso foco principal é arte e cultura, mas tudo é cultura, né? Tudo que a gente vive é cultura, é cultural, então a gente está abrindo para coisas que também possam solidificar um pouco mais aí essa cultura da nossa região. E eu queria fazer agora os agradecimentos aos parceiros, às pessoas, os apoiadores que apoiam o nosso programa, que assim como o Rony
faz esse apoio, né, às pessoas aí no Natal, a gente tem empresas e pessoas e profissionais que nos apoiam também aqui para que esse programa possa acontecer e a gente possa semanalmente ser uma vitrine aqui da nossa região. Eu queria agradecer a Viex, eu queria agradecer Deb Rosa Cabelos, One Sport, Espaço Patricinha, Dani Salles, Zanturismo, Malharia Brasil, Unicesumar, Carol Ribeiro, Restaurante Cumbuca, Anabete Escola de Arte. É muita gente nos ajudando, participando, não são só esses, hein? Tem muito mais gente. Tem algumas pessoas que têm os cupons, né? Então tem os parceiros que estão ali, todo o programa passa o logotipo deles ali, que são importantes para a gente, que hoje eu fiz questão de citar, né, o nome deles, mas também tem alguns que, além de fazer essa parceria, também tem essa troca através de cupons, porque hoje em dia tudo é cupom, né? Vocês usam também, né? Porque pastor usa cupom também, não usa? Ontem mesmo usei. Olha lá. A irmã usa cupom? Não, não uso. Não usa cupom, irmã, você tá fora de Eu tô tá? fora, né? Você tá precisando se atualizar. Preciso usar o cupom. Então vamos lá, ó. Eu tenho o Ike Fome, que também é parceiro do nosso programa, e a gente tem o cupom ANABET15, que te dá 15% de desconto em qualquer pedido pelo Ike Fome, tá? E ANABET15 todo mês, eu não mudo o nome do meu cupom, então todo mês, uma vez por mês, você pode usar o meu cupom. As meninas lá podem usar meu cupom. Vamos usar agora. Né? Cerquilho, ANABET15. atinge também, então 15% é muito bom, né? 15%, você tem 15% até chegar a R$10, entendeu? Então, tipo assim, se você fizer um pedido ali de uns R$70, R$80, você vai ter R$10 de desconto. Se você pedir segunda, terça, quarta e quinta, sexta, você não está nem pagando. Só o desconto que você teve a semana inteira. Então, tem que ser esperto e usar o Equifome aí, gente. Tenho também o cupom da Us By Me, que é uma marca de roupas incríveis, que são as roupas que eu apresento aqui no programa. É um pessoal de São Paulo, é uma firma grande e que está fazendo o maior sucesso com roupas de qualidade lindíssimas. A gente tem o cupom ANABET12. Então, na compra da Us By Me, se você usar o cupom ANABET12, você vai ter 12% de desconto também. E é bem legal, gente. Olha, eu recomendo, que as roupas são maravilhosas. Muito obrigada, Us By Me, pelo apoio aqui ao nosso programa. A gente tem também o Plataforma Burger, que é lá de Cerquilho, o Plataforma Burger, hein? E a gente tem no Plataforma, toda quarta-feira, tem o cupom ANABET10. Tá vendo? Lá, se você gastar, o que você gastar, você vai ter 10% de desconto na quarta-feira. Então, vale a pena. Tem família grande? Vai lá pedir no Plataforma Burger de quarta-feira, faz um pedidão lá que vai ter 10% de desconto e o lanche é incrível. Tem lanche artesanal, tem porções, um monte de coisa. Beijo para o Plataforma Burger, muito obrigada pela parceria. E a Medicinale, que também tem Tietê, tem Cerquilho. Medicinale é uma farmácia de manipulação que dá 10% de desconto quando você usa o ANABET10 também. Cupom da Medicinale te dá 10% de desconto nas compras e dá 5% de desconto nas compras que não são os manipulados. Manipulados, 10% de desconto. Então, gente, obrigado Medicinale. Medicinale incrível. Inclusive, mandou uma lembrancinha para cada um de vocês, a Medicinale. Nossa! Ó. Obrigada. Tem 2 presentes. Olha, eu acho que você vai ganhar mais um antes de ir embora ainda, hein? Ó, muito obrigada, Medicinale, presenteando aí os nossos convidados, parceira de muito tempo do programa Anabete Sem Roteiro. É um prazer ter você como parceira. Então, gente, olha, aqui tem alguns dos meus parceiros que eu agradeço do fundo do coração, porque sem vocês esse programa não seria possível. Muito obrigada a todos. Vamos lá, agora eu queria fazer uma conclusão aí um pouco do que eu senti, do que vocês falaram. Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que as pessoas que estão constantemente exercendo a sua fé, que foi o que eu senti, que nós temos Jesus diariamente, como ele falou, faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, eu acho que essas pessoas, elas entendem um pouco mais o sentido do Natal, sem ser uma coisa de presentear, ou ou sabe, de fazer uma doação, ou de fazer uma ação. Eu senti até no comentário da irmã que talvez seja o momento de se presentear, de se doar, porque já é uma doação tão grande o ano todo, já é o ano todo fazendo uma doação, que talvez
seja um momento, sim, da gente olhar para dentro e para a gente também ver a nossa família, para a gente também ver as nossas necessidades, né? Eu percebi isso em vocês, porque eu achei que vocês, assim, explicaram muito sobre Jesus e sobre o que vocês já enxergam sempre, né? E talvez essa minha visão dos 3 reis magos dando presente para Jesus, né? E, enfim, e essa necessidade de presentear e de ser solidário na época do Natal, de entender esse espírito natalino, por que ele desce assim nas pessoas, assim, talvez porque essas pessoas comuns, assim como eu, elas não estejam tão constantemente ligadas a Jesus como vocês estão, que vocês são profissionais da fé, né? Vocês todo dia é uma coisa muito profunda para vocês, né? E para as pessoas, quanto menos as pessoas são próximas disso, menos elas exercem essa solidariedade durante o ano, menos elas pensam em presentear aquele que mais precisa durante o ano. Chega na época do Natal, talvez bate aquela vibe de tipo, nossa, o que eu fiz, né? Será que não é o momento de eu fazer alguma coisa? Acho que tem outras datas também que acontece isso. Por exemplo, Carnaval, né? Vai, sexta-noite, sábado-à-noite, domingo, segunda, terça, quarta. Não, agora quarta, eu vou na igreja à tarde, vou fazer isso, quarta-feira de cinza e tal, né? Então, talvez o que acontece é isso. Como eu falei no comecinho, né? A nossa fé já é em Jesus. Para nós, então, eu quero viver Jesus todo dia. Não é fácil, é difícil, não é fácil. Não é todo dia que eu estou bem, não é todo dia que eu quero ir para a igreja. Pastor nem pode falar isso, né? Mas vou falar. Pastor, qualquer pastor. Seu pastor também, viu? Seu pastor também. Tem dia que ele acorda de manhã e fala, não quero ir para a igreja, não quero ir. Não vou, hoje eu não vou. Não vou, mas você vai porque você é o pastor, tem que ir. Então, tem que abrir igreja. Tem que abrir igreja. Essa questão do profissional da fé é muito legal. A gente pode fazer um dia só com profissionais da fé, que eu gostaria muito de ter um programa desse, para mostrar que o nosso trabalho não é só domingo. Não é? Domingo eu cheguei da igreja, uma pessoa me ligou 11 horas da noite e falou assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. 11 horas da noite, ele foi na minha casa às 11 horas da noite, saiu quase meia-noite de lá, né? Então tem muita coisa. Então as pessoas vão vivendo o ano do jeito que querem. E aí chega nesse ano, começa a ter esse espírito, né? E aí sim eu começo a amolecer o coração. E eu não acho ruim. Eu acho até que, já que amoleceu, então que reúna a sua família, que tenha pelo menos um momento. Porque eu sou pai, né? Eu sou pai de 2 meninas. E eu valorizo muito as memórias, de criar memórias. E aconteceu quando a minha filha mais velha, ela tinha 5 anos, 4 para 5 anos. E eu tive assim um momento muito terrível no Natal, porque foi o primeiro ano que a gente não ia passar o Natal na igreja. Porque era normal, nós que somos evangélicos, é normal o dia de Natal, dia 24, passar na igreja. E aquele ano a igreja decidiu que não ia fazer. E de repente a gente está lá arrumando, e a Sara falou assim, mas como assim a gente vai passar o Natal aqui? Como assim? Mas o Natal vai chegar aqui? E aí eu fiquei apavorado, porque aí me deu um gelo no coração, eu falei, nunca mais eu vou deixar isso acontecer. Então, desde quando a minha filha tem 4 ou 5 anos, que o Natal é em casa, é com a gente, é nossa família. Eu não vou mais para a igreja no dia do Natal, nem no dia, nem na véspera, porque eu falei, eu quero criar essas memórias. E aí virou fantástico. Então, eu falei dela, né, que é a sensação de repente pegar esse dia, então, e inverter, né? Eu sinto que vai chegando o Natal assim, eu fico percebendo que eu teria que ter feito alguma coisa a mais, que eu teria que me envolver de uma outra forma, e eu acho que é por conta realmente de não estar tão próximo assim, né? Mas tem uma coisa bem legal nisso que você falou, que o pastor também falou, dos profissionais da fé, de estar mais próximo a Deus e tal. Mas, sabe, no nosso trabalho, no dia a dia, no trânsito, na rua, sei lá, no hospital, quando você é gentil com a outra pessoa, quando você se coloca no lugar da outra pessoa,
mesmo você não sendo uma freira, como eu sou, um pastor, outro pastor, pensando, eu estou tão longe de Deus, eu não tenho ido para a igreja, faz muito tempo que eu não vou à missa, não vou ao culto, eu me afastei de Deus. Mas, poxa, você é uma pessoa tão gentil, se coloca tão no lugar do outro, se compadece do outro, é educado. Você está tão próximo a Deus que você não faz ideia. Não faz ideia. E nós também, como o pastor falou, temos os nossos momentos de não tão profissionais da fé. De não estar com tanta fé naquele dia, né? É que nós somos gente também, né? A gente também se cansa. A gente também cansa. Eu me sinto cuidado também. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito próxima a Deus. Eu me sinto muito próxima a Jesus. Mas o que eu pensei e o que eu gostaria de ver seria alguém... Porque, tudo bem, eu acho que talvez por ser artista e tenho o programa e sou artista, eu crio coisas com facilidade, então eu tenho vontade. A gente fez uma campanha, um ano que a gente foi lá no Lar São Vicente, no Natal, a gente comprou presente para todos eles, levei música, foi muito lindo. A gente fez isso uma vez, mas aí eu senti até que começou, parece que tinha uma guerra de egos ali entre as pessoas que estavam fazendo, sabe? Infelizmente, né? Foi uma ação de um ano só e no ano seguinte, aquela situação ali parece que meio que... Te brecou. Em vez de ser legal, gente, olha o que a gente fez, ano que vem, bora fazer de novo, não aconteceu, entendeu? Enfim. Então, eu acho que talvez vocês, por serem pessoas líderes ali, né? Talvez vocês pudessem incentivar as pessoas, não vocês fazerem, mas incentivar as pessoas a fazerem algo, porque talvez vocês não sintam essa necessidade, porque vocês realmente já estão ligados a isso diariamente, mas ali no meio, né, das ovelhas, talvez elas tenha gente que está precisando, sabe? De tipo assim, olha, vocês poderiam fazer, né, porque Jesus, ele vai estar presente no Natal, principalmente na casa da... Eu pregando, né? Principalmente naquela pessoa que vai pensar no próximo ali, vai fazer uma boa ação, saia do seu trivial, do seu dia a dia, né? Dedique ali no dia do nascimento de Jesus para fazer algo em relação a quem está precisando. Não comemore só, não coma só coisas boas, ceia de Natal. Na sua ceia de Natal tem que constar talvez um momento de reflexão sobre aquilo que foi feito e que vocês conseguiram realizar antes daquela ceia. Será que eu realizei alguma coisa? Eu lembro muito bem de uma música que fez parte da minha vida, acho que na minha crisma ou na minha primeira comunhão, né, na igreja. E era uma música muito linda. Só que a gente ensaiou para cantar essa música no dia, né? E é uma música que me emociona muito. É uma música que eu não consigo nem lembrar dela, e toda vez que eu lembro dela, eu fico emocionada e choro. E ela fala, eu não vou cantar ela, senão eu vou começar a chorar. Mas... Borra a maquiagem. Vai borrar a maquiagem. Ela fala sobre a chuva, né? Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar. Mas para o pobre meu irmão, para ele a chuva é fria, vai caindo em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso dormir sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu neguei meu coração e os meus braços eu cruzei? É uma música muito linda que nunca saiu da minha cabeça, né? É linda. E eu lembro perfeitamente o ritmo dela. Se eu cantasse, eu iria com certeza chorar, conseguir me controlar. Mas é uma coisa que eu nunca... Eu fiz sempre questão de ter comigo isso. Então, toda vez que eu escuto uma chuva e a pessoa do meu lado fala assim, ai, que chuvinha boa, ai, que chuva boa para dormir, olha o barulhinho da chuva, dormir. Gente, eu sou a pessoa que não consegue dormir com barulhinho de chuva, eu não acho bom por causa dessa música. Então, eu acho que essa música, em forma de arte, né? Por isso que eu falo, eu como artista, uma forma de arte
que veio para mim da igreja, que me abriu os olhos para a eternidade. Né? Então, eu acho que a igreja, os pastores, as pessoas religiosas, talvez elas sejam a pessoa mais indicada realmente para falar, porque chega final de ano, a gente recebe, você não quer ajudar, mandar um panetone, você não quer fazer uma cestinha de Natal para não sei o quê, então para a pessoa que está recebendo aquilo, ela pode até ajudar, mas ela está ajudando aquela pessoa que está pedindo está certa. Mas aquela pessoa que está ajudando só porque aquela pessoa está pedindo, eu ainda acho que falta alguma coisa para ela. Eu acho que falta ela ter essa ação. Mas aí também, o problema é que você se lembra, né, você foi criado em Tietê? Sim. Você se lembra, então, pelo menos eu que morava em São Paulo, que antigamente a pessoa vinha na sua casa e batia na sua porta e falou assim, tem uma xícara de açúcar? Acontecia isso lá? Minha mãe começou a fazer o bolo, mas aí faltou o ovo. Mas hoje em dia a gente está assim, o mercado fica aberto até 11 horas da noite, você pega seu carro e vai. Então, o mundo está levando a gente para o individualismo. Você nem chega na porta da casa. Exatamente. Tem os muros. Uhum. E você vai na casa de alguém sem avisar? Eu vou porque eu sou pastor. E eu vou, eu já deixei claro, eu vou na sua casa sem avisar. Mas a maioria não vai, a maioria das pessoas não se visita. Então, talvez seja isso, que o individualismo vai tomando conta. No nosso caso, que somos pastores e também a irmã, a nossa comunidade já passa o ano inteiro fazendo atividades assim. Aqueles que estão debaixo da nossa autoridade passam o ano inteiro fazendo isso. Cestas básicas, remédio. Já existe esse chamado dentro da igreja, onde vocês estão. Cotidianamente. Como chegar com isso para quem não está lá? Como resgatar as pessoas que não estão ouvindo? Sabe, Ana, uma coisa assim que já vou comentar isso que você falou, mas eu vi assim no seu comentário algo muito legal, né? É um costume nosso usar essa expressão, né? 3 reis magos. Você sabe por que a gente usa essa expressão? 3 reis magos? Primeiro que não era 3. Segundo que não era rei. Mas a gente pensa que né? E é um costume nosso. Se você olhar o texto bíblico... Crescemos ouvindo isso. Crescemos ouvindo, né, irmã? Você vê lá, né, no livro de Mateus, no livro de Lucas, é que vai contar essa história que a gente propaga. Lá diz que eram magos. Não falam que eles eram reis e não falam... Em nenhum momento o texto bíblico vai dizer que eles eram magos reis. do Oriente, né? Magos do Oriente. Magos do Oriente. Mas é legal. Por quê? Porque já que eles entregaram ouro, incenso e mirra, eles pensam assim, só podia ser rei naquela época para poder ter essa condição. E segundo, foram 3 presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Então eles pensam assim, cada um carregou um presente. Então aí ficou no nosso imaginário coletivo a ideia de 3 reis magos. Mas na verdade, nós não sabemos, poderia ter sido 10, né, irmã? Magos que estavam lá, 2, tinha que ser plural. Porque a Bíblia fala magos. 3 era porque a gente sabe o nome deles, não sabe? Não. Não é Gaspar, Belchior e Baltazar? Não. Que eu saiba é Gaspar, Belchior e A Baltazar. tradição, mas não tem lugar nenhum que fala isso. É a tradição. Então, as coisas vão sendo aderidas, né, e vão sendo colocadas, e isso é um ponto interessante, porque aí a finalidade ela vai sempre se perdendo. É sempre assim. A história vai passando e a finalidade ela vai se perdendo. O maior presente do Natal não é aquilo que nós damos às pessoas. O maior presente de Natal é o que Deus deu para nós, Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Foi o sangue do Senhor Jesus que comprou para Deus todo homem de toda tribo, povo, língua e nação. Então nós cremos que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Todos nós temos falhas morais, falhas éticas, falhas de caráter, e nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Redentor. E olha que legal, quando o anjo Gabriel aparece, faz uma visita para Maria, você consegue mais ou menos pensar quantos anos você acha que Maria tinha? Quando o anjo apareceu para ela para anunciar que ela ia ficar grávida? Uns 20? Não, sabia que ela pode... A teologia, ela diz de 12 a 15 anos. Ó, minha menina está lá, ela tem 14 anos.
De 12 a 15, é coisa assim que a gente não consegue nem imaginar. José, a probabilidade de 15 a 18. Então vamos colocar aí um com 15 e outro com 14 anos de idade. Eles estavam ali. O anjo Gabriel vem e diz assim, olha, você vai ficar grávida. Ela diz, mas como que eu vou ficar grávida? Se eu não tenho relação sexual com José. Nós estamos só num noivado ainda, que é um noivado diferente, até acho que o pastor depois, quando tocou já nesse assunto, Eu gosto muito dessa história. Pode até falar do dote, Aí ele diz, não tem como. Ela fala assim, fica tranquila, Maria, o poder do Altíssimo vai te envolver, o Espírito Santo vai te envolver, você vai ficar grávida. E aí Maria, ela engravida ali, naquele momento, pelo poder do Espírito Santo. E aí o anjo Gabriel, para alimentar a fé dela, fala assim para ela assim, sabe aquela sua parenta chamada Isabel? Ela lembrou, sim, sei. Então, ela já não está na velhice dela? Ela não pode ter filho, certo? Sim. Só tem outro detalhe. Ela é estéril. Ela também não pode ter filhos. Você sabia que ela está grávida também? E já tem 6 meses? Aí, Maria, quando escuta aquilo, ela sai correndo. Ela vai, distância de 100 quilômetros. Ela chega na casa de Isabel. E quando ela chega na casa de Isabel, ela sauda a Isabel, parenta dela. Por exemplo, talvez ela deve falar uma expressão, Shalom. Aí a outra, quando a Isabel olhou, a palavra de Deus diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, olhou para Maria e diz assim, o ente que está em você é o Salvador. É o que todos nós esperávamos, porque quando você chegou aqui, João Batista, que estava no ventre, já começou a balançar dentro de mim. Ele ficou cheio do Espírito Santo. E quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, ele diz assim, Maria, o nome do menino não foi Maria que escolheu, e nem José. O nome dele é Jesus. Aí o texto explica, vírgula, por quê? Ou seja, o motivo, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus significa aquele que salva eu e você dos nossos pecados. Então, no Natal, o maior presente foi Deus que nos deu, enviando Jesus para perdoar todos os nossos pecados. E eu acho que é por isso que Deus movimenta através do Espírito Santo no globo inteiro, para que as pessoas ficam mais solidárias. É como se ele foi tão solidário a nós, dando o seu único filho para morrer por nós, que me parece que o Espírito Santo toca os corações das pessoas e as pessoas começam a ficar um pouco mais solidárias no Natal. É bem verdade que a gente já, dentro da igreja, é comum você ter ações sociais, né, irmã? Né, pastor? Muito comum, o pastor contou a história do panetone e tudo. Mas se você percebe, até as pessoas não religiosas, quando elas chegam no Natal, elas também ficam solidárias. Parece que o Espírito Santo toca o coração de todo mundo. Acho que é para trazer um gatilho e uma lembrança. O maior presente não é o que vocês estão dando um para os outros. O maior presente foi o que eu dei para vocês. Eu enviei Jesus. E todo aquele que crê em Jesus, a palavra de Deus diz, então será salvo. E dentro do contexto todo do nascimento, né? Se você coloca, bom, Jesus tiveram que sair para o alistamento, né? José e Maria estava grávida, chega na estalagem e não tem ninguém. Não tem, vão lá para um lugar. Então, onde Jesus nasceu, o presepinho que a gente vê lá, né? Nasceu, não era num lugar de luxo, não havia nenhum lugar para ele na estalagem. Então, talvez não, com certeza essa visão do presépio, quando você vê, e todo mundo que vê um presépio, vê a montagem, olha aquilo e fica, né? Agora estão fazendo uns assim meio luxuoso, né? Com umas roupas bonitas e tal, mas não era a realidade de um carpinteiro. Um carpinteiro não tinha luxo, né? Então, o que eu quero falar sobre essa questão do dote, que eu acho fantástico, eu não tinha essa visão completa. Mas quando eu fui para a África a primeira vez, e aí me explicaram sobre o dote. E lá em Moçambique tem um outro nome, chama lobolo. E é muito interessante que os jovens não estão querendo. Os mais jovens não estão querendo fazer o lobolo. Mas aí eu entendi que quando tem o contrato, que o tio vem, conversa com o pai
da moça, não é o rapaz, é o tio que vem, conversa com o pai da moça, decide e tal. Fechou? A partir de agora é o seguinte, ó, é responsabilidade sua. É responsabilidade dele. E se o pai entregou, no dia da entrega do lobolo, o pai entregou a filha lá, já é casado. Mesmo que não tenha documento no cartório ou qualquer outro lugar, já é casado. Então, José e Maria, se Maria morresse ou José, já era um compromisso sério, né? E eu acho isso muito fantástico. Nossa, nos dias de hoje ainda existe isso. Existe e é muito sério. Eu participei. Eu conheci uma família que o cara teve que dar o valor de 3 elefantes. E ele só conseguiu dar valor de um elefante e ele ficou devendo. E se o pai cobrar o elefante... Era o valor do elefante? É o valor do elefante, o valor dos elefantes. Ah, tá. E aí ele deixou... Quanto é que é um elefante? Ah, isso eu esqueci. Eu acho que era assim... Acho que era $10 mil, uma coisa assim. Depende do tamanho. Só que é o seguinte, se ele não pagar, o pai pode pedir de volta. E se ele não pagar, os filhos, homens, é do pai, não dele. É uma coisa assim. Mas o mais legal é o seguinte, a José e Maria já haviam compromisso. José, então, quando ele recebe o anjo conversa com ele queria deixar Maria, e o anjo fala, não, você vai receber, porque o que tem nela é do Espírito Santo. Então, a obra toda do nascimento de Jesus é fantástica. Mas a gente está falando tanto da história toda. A história toda, ela é o suficiente nos dias de hoje para fazer com que a gente entenda Jesus no Natal? É isso? Sempre vai ser essa história que vai... A história que é o que vai comover as pessoas, o que vai ensinar as pessoas. Só que ela precisa ser contada e recontada nos tempos de hoje, como o que você está fazendo hoje, né? Você faz o teu programa, Sim. Ser um meio, um mecanismo de contar a história de Jesus. Imagina só, você perguntou antes, como que nós podemos influenciar as pessoas? Você é uma influenciadora. É porque... O teu programa é totalmente influenciador. Nós influenciamos nas nossas igrejas, com as nossas ações. Você influencia com o teu trabalho. Quem nos assiste pode aproveitar, deixa e começar também a ser um influenciador. No trabalho, na faculdade, seja lá onde for. E eu acredito, quando é que cada pessoa passa a agir por si própria? Você falou, às vezes eu entrego, faço um kit de Natal porque eu gosto da pessoa que me pediu, não porque alguém está necessitando. Mas vai chegar um momento que teu coração vai ser tocado também. Vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua vez. Mas a gente vai esperar? A gente não tem ninguém para fazer isso? É o que a gente faz. Mas Essa então, é a nossa missão. mas eu entendo. Mas assim, é sempre com a história do passado, não existe uma forma de a gente modernizar isso? Não sei se vocês me entendem. Sem passado, não existe presente E nem o probabilidade para o futuro. E nem o futuro. Eu aprendo com o passado. Não, Eu eu vivo no entendo. presente, Não, eu eu entendo isso. É uma história que a gente já conhece, é uma história que... Mas eu sinto essa necessidade, particularmente, eu sinto essa necessidade em todas as formas de religião que eu conheço, de trazer isso para a vida real, para a vida de hoje. Então, mas aí é que está. Não é? Entendi. Então, Entendi seu ponto. Você está entendendo? Então, a contextualização Entendi. é essa que a gente faz todo domingo. Acho que o ponto dela é no sentido da aplicação, né? É de pegar a história e trazer a história para o presente e fazer ela ter um significado hoje. Adaptar para aquilo que as pessoas precisam ouvir, para que elas possam sair do celular e prestar atenção no que a gente está falando. Existe um princípio para nós, no nosso, que nós que somos cristãos, é um princípio assim, a gente só pode fazer o bem se Deus nos mover para fazer o bem. Então, quando nós pensamos de Deus ter dado para nós Jesus,
Nós entendemos que quem tem Jesus automaticamente precisa andar no mesmo pegada, nos mesmos passos que Jesus andou. Então, no nosso entendimento, por exemplo, vamos pegar, quem pode pegar a história do Natal e transformar ela em outra coisa. Por exemplo, você pega marketing. O marketing vai usar o Natal para vender. Né? O marketing é o papel dele. Eu acho que o marketing está sendo mais poderoso no Natal do que os religiosos. É isso que eu tô. É aí que eu entro para. Porque o marketing está vencendo essa guerra. Eles estão vendendo muito mais enfeites de Natal, decoração de Natal, presente de Natal, do que realmente o espírito do Natal. Acho que eles vencem, de verdade, também concordo, porque o ser humano é ganancioso. Toda ganância, ela é um prato cheio. E o investimento é infinitamente maior do que a gente tem disponível. Né? E a mensagem que nós pregamos é outra. A mensagem que nós pregamos é que o homem precisa morrer. É muito diferente. Nós pregamos o desprendimento, nós pregamos a misericórdia com o outro. Não, mas eu não acho que o que vocês não falando que não está certo o que está sendo pregado, né? Não é isso também. Assim, eu estou querendo colocar o seguinte: para nós cristãos, a aplicação do Natal é uma pessoa e ponto. É Jesus. Não tem mais nada para nós. O resto, para nós, é o que as pessoas acham e nós respeitamos os pensamentos, a pluralidade de ideias. Mas para nós, o Natal só é uma coisa, Jesus. E Jesus, no coração de uma pessoa, transformará aquela pessoa ao ponto dela olhar para o próximo, e pode ser qualquer um, e olha que lindo, chamar de irmão. Eu acho que isso é o mais belo, o mais poderoso que existe. Então, o Natal seria a valorização de Jesus. O redescobrimento de Jesus. Se você puder resumir o programa hoje, Natal é Jesus. É Jesus, isso. Trazer então, tipo Jesus assim, talvez contar a história de Jesus é uma forma de redescobrir Jesus. Porque é o que a gente fez aqui agora. Contar a história de Jesus, talvez é uma forma de algumas pessoas redescobrirem Jesus. É como o nosso tema de hoje, Jesus no Natal. Não existe Natal sem Jesus, para começar. Isso. O Natal é Jesus. Então, Jesus está dentro do Natal, ele é o Natal. Não tem como falar do Natal sem falar de Jesus. É impossível. É impossível falar do Natal sem Jesus. O marketing tenta, né? Põe o Papai Noel, mas é Jesus. Obrigada, viu? Um tema. Olha, gente, só mais uma pausazinha agora aqui para mim fazer mais uns agradecimentos, porque nós estamos chegando no final, porque o pastor tem horário para ir embora, não é isso? A gente tem que terminar. Como vocês ganharam os presentinhos, eu também ganhei o meu presentinho da Perfumaria VIP. Chique. E eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, queria agradecer a Perfumaria VIP, que é parceira do nosso programa, e que esse mês, agora de janeiro, está com uma promoção que tem alguns itens que, se você comprar da marca Vult, Nina Secrets, Australian Gold e Eudora, que as meninas aí devem saber que são marcas muito legais, qualquer itemzinho que você compre dessa marca, você ganha e concorre a uma Alexa. E quem não quer uma Alexa, né? Todo mundo quer uma Alexa, então passa na Perfumaria VIP, aproveita essa promoção de agora até o final de janeiro, ou se você não se interessar por nenhum desses produtos, mas gastar R$150 em produtos da VIP, você também ganha o cupomzinho para participar do sorteio da Alexa, tá? Eu já estou participando do sorteio da Alexa, então corre lá para você participar também. Queria fazer um agradecimento muito verdadeiro à Nova Regional, Rádio Nova Regional. Hoje é a nossa casa, é a casa Dona Beth Sem Roteiro, nos recebe muito bem, nos amparou aí nesse momento de mudança, né, de programa. Então, é um apoiador assim, muito importante para que o programa hoje possa estar trazendo esse bate-papo intenso e legal aqui, tão necessário, para que a gente possa estar sempre discutindo coisas pertinentes aí para a nossa sociedade, né? Também quero agradecer Cláudia Campos Decorações, lá do Box 4, a Cláudia trabalha com decoração, inclusive, gente, essa decoração aqui é toda da Cláudia, e ela, além de vender a decoração, ela aluga também, tá? Então, se alguém quiser só fazer um aluguel aí de decoração no Natal, pode ir lá também e tem essas coisas lindas para poder levar para sua casa.
enfeitar o seu Natal. É isso. Então, os meus agradecimentos a todos os meus parceiros, porque, como eu falei lá anteriormente, e esses daqui, sem vocês não seria possível fazer esse programa da forma que está sendo feito. Então, muito obrigada a todos os parceiros, e se alguém se interessar em ter a parceria aí com o nosso programa, é só entrar em contato com a gente também, tá bom? Que é muito importante o seu apoio. Gente, olha, deve estar quase na hora da gente terminar, que o pastor tem que ir embora, então eu gostaria, assim, que vocês só finalizassem agora, né? E agora eu não vou mais deixar vocês falarem, nem abrir a Bíblia. Agora, vocês vão só responder. Sabe aquelas perguntinhas que tinha antigamente, de pergunta rápida e resposta rápida? Eu quero saber como vamos sair daqui até o Natal e fazer. O que vocês vão fazer para que as pessoas descubram Jesus no Natal? Posso começar? Pode. Bom, eu vivo no Lar São Vicente, é um lar de idosos aqui em Tietê. Lá nós temos 30 só cortando idosos. um pouquinho, só cortando um pouquinho você, acho que agora é um momento também de vocês falarem da igreja de vocês, né? E acho que a gente nem falou isso, né? Então pode ficar à vontade para fazer uma apresentação. Tá bem. Eu vou fazer isso, já estou fazendo. No lar de idosos, a gente vive 24 horas com os idosos, nossa doação é total, é 100% para eles. Nossa missão é os idosos, são os idosos, vivemos para eles ali. Então, a minha forma de contagiar as pessoas, influenciar nesse Natal, é fazendo com que você também, que nos assiste, que nos ouve, que ouve falar do lar, também seja um voluntário nosso, seja um parceiro. Vá até lá, converse, doe um pouquinho do seu tempo para os idosos. Eu penso que essa é a minha forma de trabalhar nessa missão que eu estou agora. Em outras missões, são outros tipos de atividades e outras formas de influenciar as pessoas. Agora, é para os idosos, não tem outro aspecto. Gratidão e prestem muita atenção no que ela falou. Vão até o Lar São Vicente de Paulo, vão lá, conversa com a irmã, realmente faça alguma coisa nesse Natal de forma diferenciada, né? Doe o seu tempo, né, para uma pessoa que precisa ser ouvida, uma precisa visita. de um sorriso, uma visita, é muito bom. Muito obrigada. Quem vai? Pastor? Acho que é uma das formas de levar Jesus no Natal, acho que de duas formas. Uma que, do jeito que a irmã acabou de colocar, é uma forma que é vivendo, né? Quando a gente vive, a gente vai perfumando o mundo com a graça de Deus, com amor. É uma forma de levar Jesus, porque Jesus é amor. E a segunda forma, para mim, que eu vejo de maneira assim, bem pessoal, é explicando o texto bíblico, a origem das coisas, como que Jesus Cristo veio, a promessa, como Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, e a importância de todo ser humano na face da terra poder ouvir o Evangelho de Jesus, crer em Jesus e ser salvo, porque nós sabemos que Jesus nasceu um dia, mas a minha pergunta que eu quero deixar para todos é: Jesus já nasceu no seu coração? Você já, em algum momento da sua vida, já colocou a sua vida aos pés de Jesus? Porque não tem coisa mais gostosa do que ter a paz que excede todo entendimento, que só uma pessoa pode dar, que é Jesus. Então, para mim, acho que essas duas vertentes, é viver e anunciar o Evangelho, e assim Jesus Cristo no Natal estará sendo propagado. Muito obrigada, eu espero que de alguma forma você também tenha propagado isso através do nosso programa, para chegar para mais pessoas que não sejam só dentro já da sua, né, do seu espaço, e que você consiga também fazer isso de alguma forma. Você não falou o nome da sua igreja? Eu sou o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, aqui de Cerquilho, e nós estamos ali já há 2 anos e um pouquinho, como Igreja Batista da Lagoinha. E também é advogado, é isso? Eu como profissão sou advogado, como vocação sou pastor, sou casado, tenho 2 filhas. Legal. Bonito. Quem sabe levar ali, fora da Lagoinha, ali, para os advogados? A gente dentro, leva, né? dentro da área ali do direito, para aquelas pessoas, Tá indo, de repente fazer alguma
alguma ação, porque às vezes é ali que tem alguém que está precisando também, né? É assim que funciona. Não é? Através aqui de onde a gente está levando. Trabalho. Isso. E fora do espaço de trabalho também, né? Essa que é a ideia, né? Tentar fazer como a gente está fazendo agora. A gente está levando para pessoas diferentes, né? Gratidão, viu? Você não falou o nome da sua... Da minha congregação. Da sua congregação. Eu sou irmã missionária de ação paroquial. Legal. A nossa congregação está aqui em Tietê já há muitos anos. Da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Somos freiras, né? Somos conhecidas como freiras, irmãs, uns falam madres. Legal. Mas somos católicas. A minha filha perguntou se a madre ia vir com aquela roupa de madre. Antigamente usava aquela roupa de madre, agora nós já não não usa usamos né? mais. Muito obrigada. Então, eu sou um pouquinho hiperativo, né? A gente já falou de outras coisas aqui, né? Mas atualmente, a minha visão de ministério, de pastor, é o seguinte: eu sou pastor não da primeira igreja batista de Serquilho, eu sou pastor da cidade. Então, todo mundo que me conhecer vai saber, é o pastor Rony, é o pastor de Serquilho. Então, além dessa ação dos panetones, que a gente vai atender aí, talvez, desse ano, 15 entidades, mas já atendemos quase 40 entidades. Então, eu sou também presidente do Conselho de Saúde de Serquilho. Então, constantemente eu estou fazendo o meu trabalho lá. Eu também sou presidente da Associação das Igrejas Batistas aqui da nossa região, que tem 40 cidades, e eu continuo fazendo isso. Agora, em janeiro, por exemplo, a gente vai fazer um grande movimento para trazer pessoas de outras regiões para atender a nossa região. Dentro da minha igreja, além dessas ações, a gente faz outras ações, né? Hoje, por exemplo, já marquei amanhã de ir no asilo, na casa da criança, na residência terapêutica, no Lar Pietá, no Lar São José. Então, até o Natal eu vou em mais ou menos 20 lugares diferentes. Vai levar Jesus para todos os seus lugares. Exatamente. Então, eu espero que o que eu faço com as pessoas, e eu quero que as pessoas entendam o seguinte: do seu lado tem alguém que precisa do seu abraço. Muito bem, gente. Olha, eu não tenho como agradecer a presença de vocês. Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. A maior intenção é que as pessoas, não só as suas ovelhas, não só as pessoas que já escutam vocês, né? Mas as outras pessoas também que assistem o meu programa constantemente possam escutar vocês, né, nesse dia tão especial de Natal, e que realmente tudo que vocês falaram aqui, de alguma forma, ou o que um falou ou o que o outro falou, toque o coração delas para que elas realmente sintam Jesus e para que elas realmente descubram e vão atrás da forma com que elas mais vão conseguir se sentir bem. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu também queria deixar um presentinho antes de vocês irem embora. Terceiro, hein, irmã? Terceiro presente, porque é Natal. Nós vamos voltar outras vezes. Terceiro presente, não são 3 Reis Magos, mas teve 3 presentes aqui. Gente, esse daqui é o meu livro, Não Ser Igual, também é legal. Foi um livro que eu lancei agora em novembro. É um livro, um roteiro de teatro musical infantil, de um espetáculo que eu acabei de apresentar, agora no mês de novembro e dezembro, a gente já apresentou o espetáculo. Mas esse roteiro de teatro musical, quem leva para casa, leva o espetáculo junto, porque pode montar em casa com os coleguinhas, pode montar com a família, pai com filhos, e tem as músicas, são todas autorais, as músicas, a história. A história, por sinal, é a festa no céu. Olha que combina até com o nosso tema aqui, né? Aquela antiga história que o sapo não foi convidado para a festa no céu, não sei se vocês conhecem, é uma parlenda, né, brasileira. Lógico que aqui no meu livro eu modifiquei ela, fiz uma releitura, né? Então a festa no céu foi inspiração para minha história, mas a minha história tem um final bem mais feliz. Ela é um livro que fala sobre o bullying, né, sobre a importância de você não fazer o bullying, sobre a importância de você respeitar cada um do seu jeito, cada um tem as suas habilidades, cada um é especial por isso, somos todos únicos e exatamente por isso somos importantes. Então, é um livro que levou meu coração esse ano. A gente tem um QR Code aqui que vocês podem escutar a música das peças através do QR Code, enfim. É o meu bebê aqui, que eu vou presentear vocês para que vocês levem, leiam,
mostrem para alguma criança, incentivem as pessoas. Falta o nominho de vocês que eu vou colocar agora antes da gente ir Muito embora, obrigada, tá bom? que lindo. Eu espero que vocês leiam e eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque Eu adorei. você já você até participei do assistiu, musical. né? Vocês com Foi certeza vão se identificar muito, porque vocês Muito são pessoas que fazem exatamente o que a gente pede para que as pessoas façam nesse livro. Uhum. Muito obrigado para todos vocês. Obrigada a você. Feliz Natal para todos, Feliz né? Natal. E que Jesus esteja com vocês acima de tudo. Um Amém. beijo, tchau. O ano termina, estamos cheios de esperança, memórias de vida, sonhos de criança, amigos pra contar, histórias pra viver, unidos pra mudar o que tiver que ser. Vamos enfrentar qualquer situação, preparados pra lutar, sem soltar as mãos.